Olá pessoal, João Vitor Wróblewski, estudante de Psicologia, e hoje gravando a respeito de uma temática que novamente puxa para minha área de relação mais íntima aí no estudo da psicologia, que é a psicanálise. Então hoje vamos falar um pouco a respeito da psicanálise na educação, a partir de Freud e Lacan. Já existem alguns pedidos no canal por temáticas do Lacan. Por que eu não gravo temáticas diretamente do Lacan? Eu apenas menciono ele em algumas temáticas. Porque eu menciono o que eu já tenho propriedade para falar, o que eu tenho minimamente algum conhecimento a respeito. Mas eu não tenho estudos profundos com Lacan. Meus estudos maiores são direcionados a Freud, e Lacan é altamente complexo. E você falar sobre uma temática para falar besteira sem embasamento não cabe, não tem lógica. Então eu peço paciência a quem quer ouvir sobre Lacan. Provavelmente, futuramente, eu esteja falando sobre Lacan, mas isso demanda um certo andamento dos meus estudos. Então, conforme o caminhar dos meus estudos, provavelmente eu vou acabar falando sobre Lacan, mas não tão cedo. Então, só para explicar, existem vários pedidos a respeito de Lacan. Entendo, é uma temática extremamente interessante e quase impossível de compreensão sem a ajuda de alguém. Tanto é que por isso que eu ainda não estou tão empenhado em estudá-lo, porque eu preciso de uma ajuda de algum professor meu que esteja disposto, já que Lacan realmente tem um nível de complexidade alto. Enfim, hoje vamos falar um pouco dele a respeito da educação, porque foi uma temática que eu estudei, que eu posso estar falando e que é importante estar mencionando o nome dele, porque ele é um dos principais teóricos que auxilia na utilização da psicanálise dentro da educação. Então, o que é a relação do Freud com a educação? Tem recentemente um vídeo no canal, se vocês procurarem, eu posso, inclusive, vou deixar o link na descrição deste, do vídeo a respeito do Skinner na educação. E assim, falar do Skinner e da comportamental na educação é extremamente fácil e tranquilo. Por quê? Porque o Skinner ele dedica obras inteiras a falar sobre o ensino. Diferente do Freud, que você tem que estar procurando alguns parágrafos que ele cita no meio das suas obras. Então, o Freud ele não tem uma ênfase tão grande na educação e por isso uma certa dificuldade de se trabalhar a ideia da concepção de educação para a psicanálise. Por que isso? Bom, porque a comportamental ela tem muito mais um viés didático e de se preocupar com a educação. A psicanálise ela tem mais um viés clínico. Então, quando Freud estava desenvolvendo a psicanálise, a proposta dele era clínica, era atendimento de paciente em consultório. Não era estar levando a psicanálise para dentro das escolas. Por isso, não houve um empenho de Freud em estar escrevendo a respeito do uso da psicanálise nas escolas. Porém, trazendo mais para o contemporâneo, onde nós temos psicólogos dentro de escolas, na época também devemos lembrar que nem tinha, porque Freud ia levar a ideia de concepção de educação para dentro da escola, porque nem se tinha ainda essa questão de usar-se de psicólogos dentro das escolas. Na época de Skinner, especificamente, Skinner ele já consegue viver para bem mais próximos de nós, então ele vive até bem mais recente, e o livro sobre educação dele é de 76, então ele já se tinha uma 76, 72, perdão, não vou me recordar o ano específico para citar, mas é uma época que já se tinha melhor essa ideia de se utilizar a psicologia dentro do ensino e da educação. Já no Freud não se tinha essa ideia, mas o que os nossos contemporâneos e mais recentes psicanalistas, estudiosos da área, estão analisando, já analisaram e fazem uso inclusive. A questão do uso do conceito de transferência do Freud para dentro das escolas. Então nós sabemos que ocorre um grande efeito de transferência entre professor e alunos. Uma das formas de constatar isso de maneira bem simples e rápida é se formos puxar pelo nosso histórico de vida de escola e lembrarmos quantos de nós não acabaram se referindo à professora, iam chamar a professora e acabaram chamando de mãe, de tia, de vó, de algum parentesco próximo. Muitos inclusive passaram provavelmente por alguma situação constrangedora ao ocorrer isso. Poderia-se dizer que é um ato falho?
pode até se dizer que é um ato falho, mas também é um ato de transferência, então um ato transferencial. Naquele momento que você se referiu à professora como mãe, você transferiu para ela a figura materna. Então você transferiu aquela figura de saciedade das necessidades, aquela figura de proteção, de carinho, você transmitiu para a professora. E aí nós vemos uma possibilidade da aplicação de conceitos freudianos dentro da escola. Então, para saber realizar o manejo dessa transferência e o uso dessa transferência com finalidade de aprendizado. Essa é a única contribuição da psicanálise para a escola? Até alguns anos atrás, sim. Então, até muitos anos atrás, alguns autores da área de psicanálise afirmavam que a única contribuição possível da psicanálise dentro da escola era para estar disponibilizando uma conduta ética por parte dos professores em relação aos seus alunos. Então, uma psicanálise voltada mais para os professores do que para os alunos, com o viés freudiano. Mas aí entra o nosso caro francês Lacan. E a grande importância também de entendermos o quanto Lacan é valioso na questão de atualização da teoria psicanalítica. Então, quando nós partimos para Lacan, ele tem uma questão muito forte, para quem já conhece minimamente sobre a teoria dele, com a questão da linguagem. Então, Lacan ele se apega muito à linguagem como fator importantíssimo de desenvolvimento, como fator importantíssimo de disponibilidade de sentimentos, simbologia do real. Então é uma forma que nós temos como simbolizar o real. E aí entra Lacan na educação. Então, a partir da teoria lacaniana, é possível nós estudarmos e avaliarmos a importância do professor saber manejar essa questão do desenvolvimento da criança que Lacan traz. Então, o desenvolvimento da criança a partir da linguagem, a partir do significado do mundo que é dado para ela. E aí nós entramos com a importância da escola na tarefa de auxiliar a criança a simbolizar o real. Então você tem o real, a mão. Isso é o real. Porém, a criança ela precisa simbolizar isso. Então ela precisa entender que mão é o real. Isso é o real. Porém, M.A. Otil é um simbolismo para esse real. Então, M.A. Otil quer dizer isso, mas não é isso. Mas como algo quer dizer uma coisa que não é? Essa é a tarefa da teoria lacaniana dentro do ensino. Auxiliar na simbolização do real. Então, auxiliar a criança a conseguir dar conta de simbolizar o mundo dela a partir da linguagem. E aí nós vemos uma aplicação muito prática da psicanálise dentro das escolas, direcionada para alunos e não necessariamente para professores, como seria a proposta inicial. E aí isso está sendo revisto, então existem vários artigos já que tratam dessa temática, que trazem essa ideia de possibilidade de se estar aplicando na prática escolar uma ideia e uma teoria psicanalítica. Para quem tiver mais interesse em saber a respeito, recomendo as bases de dados aí que eu sempre estou mencionando. Então você pode tanto procurar no Google Acadêmico, que ele vai direcionar para a maioria dessas bases de dados, como você pode procurar diretamente na Lilacs, na Cielo e em outras bases de artigos científicos disponíveis online. Esses artigos científicos são disponíveis para baixar gratuitamente. Então isso é muito bacana porque você pode estar tendo acesso a conteúdo intelectual de maneira completamente gratuita. Basta querer, ter empenho, ler. Enfim, creio que seja isso. Também um vídeo um pouco superficial. A ideia não é explorar a fundo isso, porque demandaria um estudo um pouco mais longo para estar explorando mais a fundo essa questão, principalmente da linguagem de Lacan na utilização disso na escola. Apenas para se dar uma noção que é possível sim se utilizar da psicanálise no contexto educacional escolar. Para quem quiser saber mais, dá uma ida atrás também de artigos científicos, sempre é bom estar lendo. Os vídeos, em hipótese alguma, têm a pretensão de substituir leitura de maneira alguma.
Então os vídeos são apenas para se facilitar a compreensão, mas é importantíssimo se manter a leitura e estar correndo atrás de conteúdo. Obrigado a todos pela atenção, agradecer aos mais de 1.500 inscritos no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, clique em gostei, participa com a gente, deixa comentários, deixa sua opinião, deixa também acréscimos. Eu acho bacana também o uso da psicanálise para isso, isso e isso. Eu vi também que é possível usar em escola a psicanálise desse modo, segundo tal autor. Então também ajude-nos a construir o conhecimento, disponibilize informações coerentes com o vídeo nos comentários. Obrigado a todos pela atenção e até um próximo vídeo.